It's only you. Olá pessoal, vamos aqui à nossa aula de matemática. Então pessoal, vamos ver esses conceitos aqui, esse conceito bem importante, tá? Um conceito muito importante para vocês compreender a representação de figuras no plano, tá? Então aqui a primeira parte é nós entendermos o que é o plano cartesiano, tá? Então o plano cartesiano foi criado porque ele tem esse nome, né? Primeiramente, então cartesiano vem de René Descartes, tá? Um italiano, filósofo, né? Ele é filósofo, matemático, enfim, ele foi várias profissões aí, né? Vamos dizer assim. Então esse matemático aí, ele teve a ideia do seguinte, né? Então a gente pegaria o eixo numérico, né? Que é esse aqui. Então a gente pegaria ele e agora posicionaria um outro eixo vertical agora, tá? Também enumerado, né? Um eixo de números, né? De números naturais, enfim, nesse caso números naturais, né? E aí então ele chamou o eixo X, tá? Então o eixo X de abscissas, tá? E o eixo Y de ordenadas, tá? Ok? Então qualquer ponto que nós tivermos aqui neste plano, né? Este plano cartesiano, então por exemplo este ponto aqui, ó, este ponto que está exatamente aqui, ó, o ponto A, né? Ele vai ter um par ordenado, certo? E o que quer dizer isso, um par ordenado? Primeiro, que um par significa 2, né? E ordenado quer dizer que tem uma ordem, tá? O que quer dizer ordem? Então a gente vai ter um ponto P qualquer, e esse ponto P é sempre um X e sempre um Y. Ou seja, um valor do eixo X e outro valor para o eixo Y. Então, por que ele é um par ordenado, certo? Então, vamos supor aqui, um valor para o x1, um x qualquer, e um y1 qualquer, tá? Então, somente dois pontos vão ser iguais, por exemplo, aí x2, y2, eles somente vão satisfazer essa igualdade aqui, ó, C e somente C, se x1 for exatamente idêntico a x2 e se y1 for idêntico a y2, tá? O que isso quer dizer em contrapartida? Tudo isso, professor? Que zoeira é essa, né? Eu não estou entendendo nada. Para mim é grego, latim, qualquer outra coisa menos português. Olha só, calma, vamos com calma. O que o prof está querendo escrever aqui é o seguinte, ó, de uma forma mais formal, né? Está querendo dizer o seguinte, ó, se eu tiver o par ordenado 2 e 3, tá? Ele vai ser diferente do par ordenado 3 e 2, tá? Então esses dois pontos aqui, vamos supor que esse primeiro aqui é o ponto G, tá? E esse aqui é o ponto H. Então esses dois pontos são diferentes, não simplesmente pelo nome, mas pelo fato de serem pares ordenados diferentes, tá? O x de um é 2 e o x do outro é 3, então são diferentes, tá? Então esse A aqui ele vai ter um par ordenado, né? Então basta a gente olhar o seguinte, ó, nós fazermos a projeção do ponto A em direção ao eixo y, ou eixo x, perdão, que é a mesma coisa que ir do eixo x ao eixo y, né, até o ponto, e projetarmos, né, o número 3 até aqui. Tá? Percebam que não há outro ponto que vá projetar aqui no 3, né? No ponto A, né? Somente o ponto 3, né? O valor 3. Então observem que os valores do A são o quê? Os pares ordenados. Primeiro sempre o x, então o x vale 2. Então o par ordenado é 2, x, e o y 3. Tá? Então o par ordenado da letra A aqui, que eu fiz um ponto aqui, é 2 e 3. Tá? Então agora vamos supor que esse ponto aqui, ó, tá? O ponto B. Quais são os pares ordenados dele?
Ora, basta a gente pegarmos e fazermos as projeções dele, ó. Então, o 3 seria um cara que vai interceptar ele, né? Ou se a gente projetasse o ponto, né? Na verdade, o mais correto é pensar na projeção dele, né? Então, onde que ele cai aqui no eixo Y? No eixo X, perdão. É no número 3. E se eu empurrasse ele em direção ao eixo Y, cairia no 1. Então, o valor dele, o par ordenado, é 3 para o X, ó, tá aqui, e 1 para o Y, ok? Certo? Então vamos entender a ideia. Essa então é a ideia principal aqui dos nossos pares ordenados. Esse ponto aqui, que seria o ponto 0, né? Ou ponto 0, 0, a gente vai chamar de origem, tá? Então a origem é o ponto 0, 0. Eu posso pôr aqui também um outro ponto. Posso chamar um ponto que tem o ponto 0, 0, que vai, no caso, coincidir, né, com a origem, certo? Então, por exemplo, vou pôr um ponto K aqui. Então, o ponto K é o ponto 0, 0, que é o que vai coincidir com a origem, tá? Vamos ver aqui então, pessoal, alguns exemplos do livro, né? Estou na página 419, livro 2, módulo 9, tá? Então ele mostra aqui uma série de exemplos, né? Uma série de exemplos de pontos aqui, tá? Então vamos chamar atenção para esses dois pontos aqui, o ponto I e o ponto H, tá? Que é sempre uma dúvida para vocês, né? Os outros pontos são bastante tranquilos, né? Então, esse aqui, o ponto H, vou escrever ele aqui desse lado aqui, ó. O ponto H, ele é composto pelo par ordenado 4 e 0, né? Então, quem é o 0? Ora, se todo par ordenado é composto por um x e por um y, logo o x é igual a 4 e o y é igual a 0. Ora, então o valor para o 0 é para o y. Então, aqui no eixo y não tem ninguém, ó, não vai aparecer ninguém. Então o 0 seria aqui. E o y e o x é 4. Então por isso que o h está exatamente aqui, ó, em cima do eixo x. Sempre quando um dos fatores for 0, automaticamente esse ponto estará sobre o eixo que possui apenas um número, né? Só o eixo que possui número, tá? Agora vamos pôr desse lado aqui, ó, o I, né? O Izão aí, né? O I maiúsculo ali. E no caso essa fonte fica esse palitinho ali, né? Então eu vou ter o 0 e o 3, né? Então todo par ordenado é composto por x e por y, o x vale 0 e o y vale 3, tá? Então, o x vale 0, então ele não está em cima, não possui nenhum valor para o eixo x, né? Então, só tem 3 para o y. Então, ele vai estar exatamente aqui, ó, em cima do número 3, no eixo y. Certo? Então, se não tem valor para o x, ou seja, ele é 0, este par ordenado, esse ponto, né, vai estar exatamente em cima daquele eixo que possui o número. Então, ele é exatamente o 3, certo? No eixo y. E o 4 para o eixo x no valor h. Então, pessoal, estamos aqui no GeoGebra, né? Esse software de geometria dinâmica. E agora eu vou mostrar para vocês como que acontece a questão da ampliação e translação de um polígono, tá? No plano cartesiano. Então aqui a gente tem o plano cartesiano, certo? Aqui nós vamos apenas ocupar números positivos, né? E tanto para o x quanto para o y, tá? Então, primeiro a gente pode escrever os números aqui, ó, os pares ordenados através dessa ferramenta que se chama entrada. Então, eu vou pôr, por exemplo, um par ordenado aqui, 1 e 3, e dou o Enter, ele já forma o ponto A para mim, né? Eu coloco agora, sei lá, 3 e 4, ele me faz outro par ordenado. Depois eu coloco, por exemplo, 13 e 2, pode ser. E, por exemplo, outro 1 e 1. Ok? Então a gente tem esses pontos aqui. A gente vem aqui na ferramenta polígono, tá? Seleciona ela, polígono, e faz exatamente o contorno aqui do nosso polígono, certo? Agora eu posso voltar aqui para essa setinha e ocultar os rótulos, tá? Isso aqui é apenas uma parte estética aqui, para que não apareça a letra aqui, que não nos interessa, tá? E agora eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, se eu quero mover este meu polígono, né,
em direção ao eixo X, né? Se eu quero mover ele no eixo X, o que acontece, ó? Olha só, eu vou simplesmente mover ele horizontalmente, ó. Tá? Então, ó, se vocês olharem para cá, ó, o valor do x é 1 e do y é 3, né? Então, todos os valores do y, a ideia é que não mude, ó. Então, eu vou simplesmente teclar para a direita, ó. Olha lá os valores, olha para cá os valores do x, certo? Então, é como se eu estivesse incrementando ou adicionando valores, né, para o eixo x. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Conforme eu quero transladar esta figura, né, transladá-la, movimentá-la no eixo X, basta eu somar valores no eixo X. Como assim, professor? Ó, eu vou pegar o valor do A. O valor do A é 1 para o X, né? E 3 para o Y, certo? Agora eu vou somar 3 unidades aqui, ok? Então observem o que vai acontecer. Olha para onde foi o ponto E. Agora eu vou pegar o valor do B. O B é 3 e 4, certo? Agora eu vou somar também 3 unidades. Olha onde é que ele foi parar. Olha lá onde é que está o F. Agora eu vou pegar o valor do C. É 3 e 2. 3 e 2. O 3 eu vou somar 3 também. Olha onde é que foi parar. No ponto G. Agora eu vou pegar o ponto D, que vale 1 e 1, certo? E vou somar 3 também. Ou seja, em todos os pares ordenados, eu somei 3 pontos, 3 valores, né, no eixo X. Olha o que acontece agora quando eu uno os pontos aqui, como eu fiz com o meu polígono anterior, tá? Agora eu simplesmente vou ocultar aqui para ficar esteticamente um pouco mais bonito, tá? Então, nós temos uma transladação horizontal, tá? Ah, professor, mas eu queria saber como é que eu faço para ele mover ele no sentido vertical, certo? Então, a ideia é a mesma, só que no sentido do eixo Y. Então, pessoal, se eu quero fazer uma transladação horizontal, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os valores 1 e 3, que é os valores do A, e vou somar 3. Olha o que acontece. Eu obtenho 1 e 6, né? Agora o valor do B, quanto que vale o B? 3 e 4. Agora eu somo 3 no valor do Y. Somei, está ali. Agora eu pego o valor do C, 3 e 2, e no eixo Y, né, o 2 que vale o eixo Y, somo 3. Agora mais uma vez e por fim, 1 e 1, e somo 3 no eixo Y. Observem como que ficou o meu polígono. Agora eu tenho exatamente este polígono, certo? E se eu quisesse transladar na relação horizontal, né, na parte diagonal, o que eu faço? Simplesmente faço o mesmo cálculo para somando o eixo X e o eixo Y. Ok, pessoal? Agora então, pessoal, nós retomando aqui, nós vamos agora construir um polígono, né, um quadrado, por exemplo, ele vai ter área 4, tá? Então o lado dele é 2, ok? Então mais uma vez eu só vou esconder aqui os rótulos, tá? Para ficar esteticamente mais bonito, ok? Então, eu vou usar uma ferramenta chamada, vou dar um zoom aqui, então eu só rolo o mouse, né? O scroll do mouse. Então olha só, eu venho aqui na ferramenta, nessa aqui, perdão, e escolho a ferramenta homotetia, tá? Homotetia é nada mais nada menos que a gente fazer uma projeção desse nossa figura, tá? Então ele fala aqui para vocês, ó, selecione o objeto, depois o centro, e então a razão da homotetia, tá? Então a gente vai fazer ou uma ampliação ou uma redução. E olha, eu quero que vocês observem o que vai acontecer com os valores aqui, ó, do x e do y, certo? Então, o A é 0 e 2, então é esse ponto aqui. Depois 2 e 2, 2 e 0 e 0 e 0, que é a letra D, né? Então, se eu clicar nele e clicar no ponto D, porque eu quero que ele faça uma duplicação desse número, ou seja, ele vai dobrar o meu quadrado. Então, ó, observem que agora ó, eu dobrei ele. Ó. Aqui é exatamente a metade agora.
Então eu ampliei o tamanho do quadrado, ó. Dobrei 2 vezes 2, 4, certo? Então observem aqui, ó, que agora eu tenho um quadrado ampliado, ok? E isso eu posso fazer indefinidamente, né? Então, se eu fizer agora, se eu clicar agora, né? Se eu clicar agora no quadrado menor, peraí. Se eu clicar no objeto menor aqui, né? Esse aqui, e clicar no D e escolher o número 3, ele triplicou agora o meu quadrado, certo? Bom, agora eu também posso, isso é uma ampliação, certo? Agora eu posso fazer uma redução desse meu objeto aqui. Então eu seleciono aqui que ele é o que vale ao quadradinho pequeno, eu clico nesse canto e coloco aqui um meio, tá? Que seria a metade, né? Tá? Então, fazendo a metade do nosso quadrado, nós obtemos esse outro quadradinho que agora é uma redução. Ou seja, pessoal, olha observem aqui o que aconteceu com os valores, ó. O valor desse outro quadrado aqui maior, ó, eu simplesmente multipliquei por 2 cada um dos parâmetros, ok? Agora, se eu olhar para o valor aqui do terceiro quadrado, eu simplesmente multipliquei por 3 os parâmetros desse primeiro quadradinho aqui. E agora vamos ver para o último aqui. Para o último, na verdade, a gente pegou os valores dos parâmetros aqui. O valor do A, agora eu dividi por 2, dividi por 2, dividi por 2, todos eu dividi por 2. E assim obteve um quadrado de metade do tamanho. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da explicação e que esse momento tenha ficado bem claro agora para vocês, certo? Então, bons estudos e um abraço do Prof. Samuel. Tchau, tchau!